Quando o dia da paz renascer, quando o sol da esperança brilhar, eu vou cantar. Quando o povo nas ruas sorrir e a roseira de novo florir. Olá, eu sou a professora Isabela Teixeira, de Biologia do 9º ano. Então, os assuntos abordados serão sobre a origem da vida no planeta Terra. Então, nós vamos ver várias hipóteses que tentam explicar essa origem da vida, como a primeira, que é o fixismo. Nós vamos ver também a panspermia, a abiogênese e a biogênese. Primeira que nós vamos abordar vai ser o fixismo. Então, ao longo dos anos, vários cientistas criaram determinadas hipóteses que tentam explicar como que surgiu o primeiro ser vivo no planeta Terra. Então, o que a gente tem que saber? Que quando o planeta Terra foi formado, ele era conhecido como a Terra primitiva. Por quê? Porque as condições eram completamente diferentes das condições de hoje. Então, a Terra primitiva, ela era muito quente. Então, tinham vários vulcões na superfície do nosso planeta, tinham pouquíssimos gases, tinha tempestades torrenciais, ainda não tinha água no estado líquido. Então, todas essas condições, à medida que foi se modificando, aí é que foi criando as condições necessárias para o desenvolvimento da vida no planeta Terra. E aí a primeira hipótese, que é o fixismo, ela tem algumas vertentes. E uma delas é o criacionismo, que se baseia muito na fé, na religião. Então nós não vamos ver aquilo que a gente acha. Então nós vamos estudar mais para frente sobre evolução. Mas a gente tem que separar aquilo do que a gente acredita do que aquilo que a gente tem que ver, tem que estudar, porque vai cair na prova, vai cair em relações futuras que vocês possam fazer. Então, o fixismo, ele também tem uma vertente que é conhecida como criacionismo, que é o que diz que Deus, que é a existência de um criador. Então, Deus teria criado todas as espécies que se encontram no nosso planeta. E como Deus é perfeito, Ele criou todas as espécies à sua imagem e semelhança. Então essas espécies também seriam perfeitas, de acordo com o Criador. Então, como elas são perfeitas, elas não vão sofrer alterações ao longo dos anos. Elas são imutáveis, elas não sofrem transformações, porque elas já seriam perfeitas. E também acredita-se que o número das espécies é fixa. A quantidade de seres vivos de determinadas populações é fixa de acordo com que Deus criou. Então, se Deus criou 30 espécies, vai ser aquelas 30 espécies sempre, Então, eles acreditam nessa vertente fixa do número das espécies. E aí nós temos aqui uma comparação entre o fixismo e o evolucionismo, que são duas hipóteses completamente diferentes. Então, a primeira, o fixismo, se uma espécie já era desse jeito, marrom, com manchas brancas, ela vai ser assim o resto da vida dela. Ela não vai se modificar. E assim por diante com todas as espécies. Diferente da evolução, que é uma teoria que afirma que os seres vivos vão evoluir ao longo dos anos, dos milhares de anos, O processo evolutivo é lento, é muito demorado, mas eles acreditam que um ancestral em comum, nós vamos estudar mais para frente, o que seria isso mais detalhado, mas um ancestral em comum iria evoluir e se modificar ao longo do tempo e iria originar novas espécies, A próxima teoria, ela é conhecida como panspermia. E o que é que essa teoria afirma? O que é que ela acredita? Que os seres vivos surgiram fora do planeta Terra. Então eles acreditam que através de meteoritos
esporos vieram para o nosso planeta Terra, e aí quando esses esporos chegaram aqui, eles encontraram condições necessárias para o desenvolvimento deles e começaram a crescer e se desenvolver e se diferenciar e originar os seres vivos e as espécies que a gente conhece hoje em dia no nosso planeta. Então, apesar de ser uma teoria que muita gente aborda, que gosta porque envolve ficção científica, e por mais absurda que ela possa parecer, é uma teoria, uma hipótese na verdade, que ela não foi ainda refutada, ela não foi desacreditada, tá? Muitos cientistas acreditam, né, nessa hipótese. Então, aqui uma imagem, né, de um meteoro, um possível meteoro caindo, né, na Terra, e aí quando ele cai, ele vai espalhar esses esporos e aí iria se desenvolver todas as formas de vida que a gente conhece hoje. A próxima hipótese é a teoria da abiogênese. Então, quando tem um A na frente, é no sentido de negar algo, não. Então, não, bio é vida e gênese, criação, né? Então, a teoria da abiogênese acredita que os seres vivos surgem de algo que não tem vida. Essa hipótese também é conhecida como teoria da geração espontânea. Por quê? Porque eles acreditam que os seres vivos surgiam de algo bruto, que não tinha vida. Então, nós temos aqui, eles acreditavam que existia um princípio ativo no vento, em algumas matérias inanimadas, e aí esse princípio ativo iria dar a vida, iria originar a vida dos seres vivos. Então, ela foi uma teoria aceita até o século XIX, e aí hoje em dia parece algo absurdo para a gente, né? Pensar que algo que não tem vida, como um plástico, um controle, por exemplo, poderia originar um rato, ou uma barata, ou um animal qualquer. Então era isso que eles acreditavam, que a madeira poderia originar um ser vivo, que uma blusa suja poderia dar origem a um ser vivo. Então, para a gente hoje em dia parece ser algo absurdo, mas para a época, até o século XIX, foi algo muito aceito por vários cientistas, porque eles não tinham informações, né? Eles não tinham como pesquisar, aprofundar, eles não tinham tecnologia, livros na época que poderiam, né, derrubar essa hipótese. Então, Jean-Baptiste Van Helmont, ele era um dos cientistas adeptos a essa hipótese. Então, ele tinha até uma receita, que essa receita, ela dizia que se pegasse uma camisa suja, usada, com suor, e deixasse um quarto escuro por 21 dias, acrescentasse grãos de trigo e deixasse lá, após, né, esses 21 dias, iria originar vida, iria ter ratos, iria ter baratas, né? Então hoje em dia a gente sabe que se a gente fizer isso, óbvio que vai aparecer ratos, vai aparecer baratas, porque a sujeira atrai insetos, atrai roedores, né? Então a gente sabe que esses animais foram atraídos por conta da sujeira. Eles acreditavam que esses animais, eles surgiam daquela receita, né? Porque existia um princípio ativo. Então, eles acreditavam nessa hipótese durante muitos e muitos anos. Próxima hipótese que nós vamos ver é a teoria da biogênese, que é o contrário da abiogênese. Então, a abiogênese começou a ser questionada. Como que seres tão complexos, né, poderiam surgir de algo que não tem vida? Então, os cientistas que começaram a questionar a teoria da abiogênese, um deles, né, eu coloquei aqui os mais importantes, um deles foi o Redd. Então, o Redd não acreditava na teoria da abiogênese, e aí ele fez um experimento
para provar que essa hipótese estava errada. O que ele fez? Ele pegou frascos e nesses frascos ele colocou pedaços de carne. E aí no primeiro frasco ele deixou ele aberto. No segundo frasco ele colocou gaze, que é aquele material que geralmente a gente utiliza para fazer curativo, né? Que é um materialzinho que é todo furado. Então tem vários furinhos e aí através desses furos poderiam entrar o ar, já que os cientistas que acreditavam na teoria da abiogênese acreditavam que o princípio ativo estava no ar. E o terceiro frasco ele fechou completamente, não entrava o ar. E aí o que ele observou depois de vários dias, né, nesse experimento? No primeiro frasco, onde estava aberto, ele percebeu que tinha várias larvas. Por que tinha larvas? Porque se ele colocou um pedaço de carne, essa carne começou a atrair moscas. E aí as moscas entravam, pousavam, colocaram os ovos lá dentro. E aí depois de um tempo os ovos eclodiram e aí se transformaram em larvas. Segundo frasco, as moscas não conseguiam entrar, mas o ar conseguia entrar, né? E aí, como elas não entravam, não apareceu, né, nenhuma larva, porque as moscas não conseguiam entrar e colocar os ovos. No terceiro frasco, as moscas também não entravam, mas também não entrava o ar, né? Então ele explicou que naquele frasco que estava aberto, surgiu larva, surgiu um ser vivo, porque a mosca ia lá e pousava. Nos demais que estavam fechados não surgia seres vivos, ou seja, os seres vivos só podiam surgir de algo a partir de outro ser vivo pré-existente, tá? Então o Reg, ele foi um dos primeiros a questionar essa teoria da abiogênese, mas ele não conseguiu derrubar essa teoria, tá? Então ele só abalou essa teoria, mas quem conseguiu verdadeiramente refutar a teoria da abiogênese foi Louis Pasteur. O que o Louis Pasteur fez? Ele pegou um caldo nutritivo e colocou dentro de um frasco de vidro. Depois ele pegou o gargalo do frasco e esticou. Esse experimento ele é conhecido como pescoço de cisne, justamente por conta que ele esticou o frasco. Por que ele fez isso? Para impedir que micro-organismos pudessem entrar em contato com o caldo nutritivo, tá? Então, no terceiro passo, o caldo nutritivo ele foi esterilizado. Então, ele foi aquecido e posteriormente foi resfriado. Por que ele aqueceu? Para matar possíveis micro-organismos que poderiam estar dentro do caldo nutritivo, como bactérias, como fungos, tá? O caldo nutritivo do frasco mantém-se livre de micro-organismos e aí depois que ele fez? Ele quebrou o frasco, o gargalo, tá? E aí depois que ele quebrou o gargalo, ele percebeu que micro-organismos começaram a se proliferar aqui dentro do caldo nutritivo. Então, quando ele esterilizou o caldo nutritivo e deixou aberto, entrava o ar, mas ele deixou lá durante vários e vários dias esse caldo esterilizado e não se desenvolveu nenhum micro-organismo. Por quê? Como o gargalo estava com essa voltinha, todos os micro-organismos que estavam no ar entravam, mas ficavam aqui nessa curva, não conseguiam percorrer todo esse caminho até chegar no caldo nutritivo. Os micro-organismos ficavam aqui nessa parte. Quando ele quebrou o frasco, então o ar entrava, né, de maneira direta e, consequentemente, os micro-organismos entravam também. E aí eles se proliferaram. Então o Pasteur,
Ele explicou que, mesmo com a entrada de ar, não havia proliferação de micro-organismos, e após quebrar aqui o gargalo, que o ar entrava de maneira direta, foi que esses micro-organismos começaram a se proliferar, e eles estavam presentes no ar, né? Então ele foi o cientista que conseguiu refutar verdadeiramente a hipótese da abiogênese. Então, a partir desse experimento, ninguém mais acreditava que os seres vivos surgiam de algo inanimado. O Pasteur utilizou o método científico que nós vimos na aula anterior, que são várias etapas que servem para orientar o cientista a descobrir algo no seu estudo científico. Então ele acreditava no método científico. Quais são as etapas do método científico? Primeiro, observar algo. Segundo, elaborar uma hipótese, que é aquilo que a pessoa acredita. Terceiro, fazer a experimentação. Quarto, analisar os resultados. E quinto, tirar a sua conclusão do estudo. Então, Pasteur utilizou todo o método científico para desenvolver a sua pesquisa. Ele, em 1860, fez esse experimento, e a partir desse experimento que ele fez, que era aquecer, esterilizar o caldo nutritivo e posteriormente fazer o resfriamento, ele criou uma técnica que ela é utilizada para conservar os alimentos. Então, ela é muito utilizada e ela é conhecida hoje em dia como pasteurização, porque vem do nome Pasteur, né? O nome dele, do cientista. Então, essa pasteurização, ela é utilizada geralmente em leites. Por exemplo, o leite que vem em saco, ele é um leite pasteurizado. Ele vai ser aquecido, fervido e posteriormente resfriado para matar os possíveis micro-organismos que possam estar presentes naquele leite. Biogênese, que é a hipótese que acredita que os seres vivos só podem surgir de outro pré-existente. Essa teoria apenas explica o surgimento dos seres vivos, mas ela não explica como é que surgiu o primeiro ser vivo no planeta Terra. Ela só explica que os seres vivos só podem surgir de outro ser vivo. Mas como surgiu o primeiro ser vivo no planeta Terra? Quem é que vai tentar explicar isso? É uma hipótese que ela é conhecida como evolução química e ela é a hipótese mais aceita atualmente. Quem elaborou essa hipótese? Oparin e Haldane. Esses dois cientistas, eles trabalharam de maneira separada, de maneira independente. Mas aí, quando eles publicaram seus estudos, eles perceberam que eles tinham muitas semelhanças, eles acreditavam basicamente na mesma coisa. Então, essa hipótese ficou conhecida como a hipótese do Oparin e do Haldane. O que ela afirma? Que compostos inorgânicos, compostos simples, originaram compostos orgânicos no nosso planeta Terra. Então, compostos químicos combinados pelas condições da Terra primitiva originaram substâncias que ficaram complexas ao longo do tempo e teriam sofrido alterações até originar o primeiro ser vivo. Então, as moléculas orgânicas, que são moléculas bem grandes, bem complexas, teriam se originado a partir de moléculas inorgânicas. Então, a Terra primitiva, como eu falei para vocês, ela era completamente diferente da Terra que a gente conhece hoje. Então, a superfície era muito quente, tinha vários vulcões em erupção, caíam muitos meteoros, tinha tempestades torrenciais, a temperatura era muito alta, a água ainda não conseguia se acumular, porque quando chovia, antes que a água tocasse o solo, ela já evaporava por conta das temperaturas muito altas.
Então, as moléculas aqui que existiam na época, que era hidrogênio, gás hidrogênio, era metano, amônia e vapor de água, elas teriam sofrido a descarga elétrica e aí elas se recombinaram e foram arrastadas pela chuva para os oceanos, mares primitivos, e lá elas formaram moléculas orgânicas complexas. Um exemplo, proteínas. E aí essas proteínas elas foram envolvidas por uma película de água e aí originou o coacervado. O coacervado, ele deu origem ao primeiro ser vivo. Não é considerado um ser vivo ainda, mas foi a partir do coacervado que a célula se originou. Aí nós temos o experimento de Miller e de Urey, que esse experimento comprovou aquilo que o Oparin e o Haldane acreditavam. Então, Miller, ele criou um aparelho que simulava as condições da Terra primitiva, e aí, nessas condições, ele colocou água, esquentou a água, essa água evaporava, chegava lá no outro balãozinho, onde tinha eletrodos, que era para imitar a eletricidade, as descargas elétricas, e aí se misturava com os gases que tinha na época, que era geralmente 4, vapor de água, hidrogênio, metano e amônia. E ficou circulando nesse sistema fechado durante semanas. Depois de várias semanas, ele abriu, tirou a amostra de água e foi analisar. Quando ele analisou, ele descobriu que tinha aminoácido, comprovando tudo aquilo que o Oparin e o Haldane acreditavam ser verdade. Então é isso e até a próxima aula.